pastorear uma criança não é pastorear só um indivíduo, é uma Sim. família inteira. Sim. Quando você ganha uma família, uma criança para Jesus, você está ganhando uma família inteira para Jesus. Então, eu acho que é um caminho muito nobre, muito importante Sim. na nossa trajetória, sabe? Sim. E a minha trajetória com crianças não é só para criar esse livro. Na realidade, eu pastoreio famílias da nossa igreja há 7 anos. Estou entrando no 7º ano agora. Assim que a gente casou, inclusive, eu comecei a pastorear o Kids da nossa igreja. Uhum. E eu não sou aquela líder que estou dentro da sala de aula. Porque eu entendo que a minha vocação não seria essa. Porque eu me formei em teologia. Então, quando chegou essa necessidade, né, dos nossos pastores falarem assim: Vi, a gente precisa, né, de líderes agora para o Kids. Eu lembro que eu falei: mas eu não tenho a menor técnica, né? Eu não faço ideia do que eu posso somar, mas amém, vamos lá, né? Enfim. E aí, eu lembro que a minha oração para Deus foi: Deus, eu só tenho a teologia. Eu não tenho a pedagogia. Uhum. Eu sou muito nova, imagina, 23 anos de idade, eu nem filho tenho. Como que os pais vão ter Sim. credibilidade em mim, né? Mas eu falei, eu tenho amor pela tua palavra, eu tenho a teologia, o que eu faço com isso? E aí ele disse assim, usa então o que você tem. E aí foi quando eu comecei a criar conteúdo. Então, todos os nossos conteúdos dominicais, quem criava lá atrás era eu sozinha. Então, eu comecei a escrever muito. Então, essa paixão pela escrita não veio só por causa desse livro, mas veio alguns anos atrás. E aí, há muito tempo eu tenho escrito, e aí eu criei, lógico, um time. Hoje já eu não escrevo mais, hoje é um time que faz, eu só reviso, né? Mas por que eu percebi isso? Porque pastorear uma criança não é pastorear só um indivíduo, é uma família inteira. Sim. Quando você ganha uma criança para Jesus, você está ganhando uma família inteira para Jesus. Então, eu acho que é um caminho muito nobre, muito importante na nossa trajetória, sabe? Sim, sim. Que eu acho bem importante. E eu acho tão interessante isso, porque eu penso que pastorear crianças ou entender as crianças como um campo missionário sempre foi uma prioridade do reino de Deus. Jesus foi muito enfático em nos trazer essa percepção, mas que é um desafio para a gente enquanto igreja moderna ou enquanto igreja dentro de um contexto de muita pressa, dentro de um contexto de querer resultados imediatos, porque a criança não traz resultado imediato, né? Pelo contrário, a criança, ela desacelera a gente, né? Exato. A gente tem que parar muito do que a gente está fazendo, a gente tem que desacelerar, a gente tem que andar no passo deles, não dá para puxá-los, porque se a gente puxa a criança, ele não vive a estação. E eu acho que é muito do que tem acontecido no nosso tempo. As crianças sendo puxadas da infância para experimentar coisas que não faziam parte da estação infância. Mas ao mesmo tempo a nossa visão pode ficar de alguma forma com uma névoa ali, e a gente não dá a devida importância para esse pastoreio das crianças, como se fosse mais urgente ou mais importante o culto lá para o auditório principal, e aí a gente tem que tirar as crianças ali para não atrapalhar a atenção do culto, e aí deixa as crianças brincando lá, dá um desenho para elas lá para passar um tempo. Exato. E a gente desperdiça uma oportunidade muito grande de ver a igreja como o corpo completo de Cristo para pastorear o coração da criança, entendendo que, e aí a neurociência confirma o que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar. A formação da psique é muito definida, é muito significativa no que acontece nesse período da infância, né? Eu estava até vendo uma pesquisa há um tempo atrás que mostrava a estatística de pessoas que conheceram a Cristo na sua infância e a proporcionalidade quando você olha o número total de cristãos. E a grande maioria dos cristãos, que são cristãos na idade adulta, eles tiveram contato com o evangelho, eles foram ensinados sobre o evangelho na sua infância, né? Então,
falar sobre infância é falar sobre uma estação, é falar sobre aprendizado, sobre lições. E eu acho que, e dando uma olhada no livro, você faz uma leitura muito interessante, esse olhar das quatro estações. E foi Deus quem assim fez a criação. Deus fez marcando, né, tempos, discernindo estações, colocando limites entre uma e outra. Eu acho que a gente vive num tempo onde a pressa coloca uma ditadura em nós. E a gente tem vivido um estilo de vida extremamente rápido, acelerado, apressado, que tem dado menos para uma estação muito importante, que é a estação da infância. Inclusive isso na nossa rotina familiar. Sem dúvida. No nosso discipulado familiar. Mas eu acredito que se a gente entender a nossa responsabilidade de não apenas suprir as necessidades básicas de como comer, vestir, dar bons estudos, há uma necessidade básica também na espiritualidade das crianças. E se a gente não for esse modelo, desculpa, a igreja não vai ser, porque a igreja, ela ajuda, mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus, né? A igreja, ela é a cereja do bolo da semana. A gente tem 168 horas semanais, doutor. Tipo, como que a gente investe tempo? 2 horas a gente vai Exato. refazer o que 166 horas Exato, não dá. Então, não fizeram, né? Exato, então como é importante a gente entender que Deus nos deu riquezas, que são eles, né? São as nossas joias. E aí a gente tem que levar a sério. Porque a infância e a adolescência, ela é curta, né? Sim. Se a gente pensar, vai até eles saírem de casa, que sejam com 20, 22 anos de idade. Depois eles vão viver uma vida inteira fora do nosso contexto, dentro, né, do nosso ninho, vamos dizer assim. E o que fazemos hoje refletirá amanhã, sabe? E isso me enche de temor, assim, porque às vezes a gente não vê a hora de que passe logo. Ai, não vejo a hora de crescer, não vejo a hora de não depender mais de mim, não vejo a hora de eu não ter que ter esse trabalho de fazer isso. E a gente não vive a estação. A gente tá com pressa. Deus tem falado muito comigo sobre esse tema da pressa, que é justamente o não viver a estação que você tá vivendo, né? É você querer estar em uma outra estação, ou de alguma forma você tá correndo contra a estação em que você está aí. A gente nunca foi tão apressado, essa percepção de atraso, se comparando muito com as outras famílias que tem outra dinâmica, que tem outro ponto de partida. Exato. E que toda comparação é extremamente cruel e muito a gente prejudicial. Se abastece disso, né, muitas vezes, porque aí a nossa identidade está sendo fundamentada na aprovação dos outros, né, ou no que o outro faz. E não, eu preciso escrever a minha própria história, eu preciso desejar as minhas próprias experiências com Deus, sabe? Porque o que Deus tem pra mim é diferente pra você. E ele tem a multiforme graça dele, ele age na nossa vida de forma muito diferente. Então, sem dúvida. Eu acho que se a gente compreender que a infância é um momento mais importante, vamos dizer assim, para formar o caráter da criança, do adulto lá na frente, eu acho que a gente começa a não querer acelerar tanto e falar, acho que eu tô atrasado, né? Exatamente. Tipo assim, eu não quero que se acelere nada. Porque eu acho que a gente tem que viver mesmo e falar, não, deixa eu corrigir isso aqui, porque se ele for lá pra adolescência com essa fase, sem esse ajuste, talvez ele vai sofrer muito mais. Exatamente.